2 diz assim: numa pesquisa realizada com 100 funcionários de uma empresa, levantou-se o número de filhos que cada um possui. E um dos itens solicitados diz assim: qual a mediana do número de filhos? Então veja que nós temos o número de filhos já organizados, né? Então se a gente observar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maior que 5 estamos considerando 6, ok? Bom, a cada número de filhos está associado a frequência com que ele aparece. Tá? Então, eu tenho 17 pessoas que possuem 0 filhos, 20 pessoas que possuem um único filho e assim por diante. Para fazer a análise, em termos da mediana, nós vamos ali construir a coluna de frequência acumulada. Veja que eu não tenho dados brutos aqui, eu tenho dados organizados numa tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, essa organização faz com que seja necessário realizar a coluna de frequência acumulada, tá? Para melhor organização dos dados. Então, começamos lá com 17, né? Aí vou fazer 17 mais 20, 37. Depois, 37 mais 28, 65. 65 mais 19, 84. 84 mais 7, 91, 91 mais 4, 95, 95 mais 5 igual a 100. Então, veja que nós temos N, que é o número de funcionários, igual a 100, e 100 é um número par. Então, nós já vimos que quando N é um número par, nós temos que calcular a posição P1 e a posição P2. E depois encontrar a média aritmétrica entre a posição P1 e P2 e identificar na tabela de frequência acumulada esta posição, entendendo então qual será o valor da mediana. Então, vamos fazer aqui o P1. Quem é o P1? É N sobre 2. Então, vou calcular lá 100 dividido por 2 igual a 50. Vou calcular o P2. P2 é N sobre 2 mais 1. Então, N sobre 2 é 50, mais 1, eu tenho 51. Então, o elemento mediano vai estar na posição P1 mais P2, dividido por 2. Posição P1, 50. Posição P2, 51. 50 mais 51 dividido por 2, isso vai me dar 101, dividido por 2, que é igual a 50,5. Então, a posição do elemento mediano para N par é igual a 50,5. Então, eu venho na distribuição, na tabela de frequência acumulada e identifico onde está a posição 50,5. Então, até aqui eu tenho 17, até aqui eu tenho 37, 50,5 vai estar dentro dessa frequência acumulada, que são 65 valores, né? Então, eu tenho que o 50,5, que é a posição 50,5 está nesta frequência acumulada. Então, eu verifico o número de filhos associado a esta frequência. Então, eu tenho que N igual a 2, né? N igual a 2 é o elemento mediano. Então, a mediana é igual a 2. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, quando os dados estão distribuídos numa tabela de frequência, porque nós podemos ter, como neste caso, uma frequência grande no início da tabela e menor no final da tabela. Então, é muito fácil você se perder nos cálculos. Então, siga o nosso protocolo. Verifica N é par, então calculamos posição P1, posição P2, fazemos a média aritmética e identificamos onde se encaixa isso dentro da frequência acumulada. Espero que eu tenha ajudado.
e bom estudo para vocês!